Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E nela nós vamos discutir o capítulo 4 do livro Conceitualização de Casos Colaborativos, esse roxinho que está aqui na imagem, embaixo aqui na imagem. Este é um livro de Kuike, Padesky e Dunley, e nós estamos no capítulo 4, que vai falar sobre como nós podemos incorporar os pontos fortes dos nossos clientes e desenvolver a resiliência deles no contexto da TCC. Então, o foco aqui vai ser mostrar como que esses elementos podem ser usados para promover mudanças terapêuticas positivas e duradouras aí dentro do nosso atendimento clínico para os nossos pacientes. Então, gente, se vocês não assistiram às aulas passadas, nós já tivemos 3 capítulos até agora, o link da playlist está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, tem 3 aulas já disponíveis. Então, antes de nós entrarmos no capítulo em si, eu preciso de lembrar algumas coisinhas. Então, primeiro, não é um audiobook, tá bom? Então, é um estudo sobre os principais pontos do livro, estudando aqui um capítulo por semana. 9 capítulos, 9 aulas. Essa é o capítulo 4, nosso quarto encontro, tá? Então, é uma aula do livro e, por ser aula, não tem como ser rápido. Então, eu estou tentando manter o mais breve possível, entre 40 a 50 minutos, mas eu já aviso aqui, eu não tenho paciência para assistir aula longa, então não é para você, né? Porque isso aqui é realmente uma aula do livro. Claro que eu vou tentar resumir o máximo possível, mas por se tratar de aula, pode ser que algum capítulo ou outro, né, extrapole um pouquinho esse tempo. Então, para quem for pedir o certificado, gente, anota a palavra que eu digo, tá? Eu falo uma palavra-chave ao longo da aula, falo somente uma vez, eu não repito. Mas eu não assisti a aula 1, 2 e 3. Volta lá, assiste a aula 1, assiste a aula 2, assiste a aula 3. Anote todas as palavras-chave. No último encontro, no capítulo 9, eu vou estar enviando um link no nosso grupo. E aí, vocês vão preencher com todas as palavras-chave. Esse material de apoio que eu utilizo aqui vai ser enviado no grupo assim que eu acabo a aula. Se eu esqueço, gente, 1 ou 2 dias, mas eu sempre mando lá no grupo, tanto do WhatsApp quanto no grupo do Telegram. O link está aqui abaixo, tá? No grupo, gente, eu posto somente o essencial. Então, eu não fico postando nada além disso. Não é um grupo de bate-papo, não é um grupo que eu deixo aberto, que eu fico postando muitas coisas. Então, eu só posto o essencial. Quando tem uma série ou outra no YouTube, alguma novidade, eu também compartilho com vocês no grupo. Mas é basicamente, praticamente o básico mesmo, para não ficar colocando coisas demais, porque o meu objetivo lá é compartilhar com vocês estudos da TCC, estudos da psicologia baseada em evidência. Então, tudo que eu vou encontrando aqui, tudo aquilo que realmente eu vejo que é essencial para a nossa prática clínica, eu foco bastante na prática clínica, tá? Isso aí, todo mundo vai ver lá que o meu foco é a prática, tá? Teoria, todo mundo lê o livro. Então, aqui o nosso objetivo, prática clínica. Então, se for relevante, eu compartilho no grupo com vocês. Mas nada além disso, tá bom? E nós vamos entrar, então, no capítulo 4, que é a incorporação dos pontos fortes do cliente e desenvolvimento da resiliência. Gente, eu sempre falo com vocês, leiam o livro antes daqui da aula ou leiam depois, né? Mas leiam um capítulo. Não aceitem somente aquilo que eu falo, porque eu resumo, gente, em apenas 40 a 50 minutos. É muito mais do que isso. O livro vai trazer para a gente aqui estudos de casos muito ricos. Então, assistam, leiam, né? Não fiquem somente com a minha aula aqui, mas leiam um livro para ajudar, para aprofundar o conhecimento. E se ficar dúvida, eu sempre falo, deixa nos comentários. Já aproveito, já peço para deixar um like aí, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, porque isso também me motiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, entrando no livro em si, trabalhar com os pontos fortes do cliente é uma abordagem que vai ampliar o alcance da TCC tradicional. Então, assim, a gente não vai focar somente nos problemas e nos sintomas, tá? Então, o Kuken aqui e os colegas, eles vão também mostrar que nós devemos explorar a qualidade, as habilidades e a resiliência dos nossos clientes ou dos nossos pacientes. Então, esse capítulo, ele vai nos desafiar a incorporar essa perspectiva positiva na nossa prática clínica. Então, assim, esse livro, né, vai tratar do alívio do sofrimento e da construção da resiliência. As capacidades do nosso cliente vão fornecer uma base para a resiliência, de modo que, quando nós incorporamos os pontos fortes positivos
a conceitualização do caso, né, isso é o primeiro passo para a restituição e a construção da resiliência do nosso cliente. Então, assim, na introdução já desse capítulo, como eu falo, leiam, porque é muito rico o livro, tá? Então, na introdução desse capítulo, os autores vêm trazer para a gente um caso sobre Zainab. Zainab é uma imigrante da África do Norte e ela apresenta sintomas psicóticos. Então, assim, eles vêm mostrar aqui uma excelente explanação para a gente conseguir compreender melhor a proposta deste capítulo, né? Eles vêm nos mostrar que algo de uma maneira assim perfeita com o exemplo desse caso. Não vou ficar mostrando os estudos de caso porque o nosso objetivo aqui não é audiobook, tá bom? Essa ideia, gente, de incorporar os pontos fortes dos nossos clientes não é algo novo, tá? Não é algo apresentado. Lembrando que este livro é algo de 2010, 2009 e 2010, nós estamos em 2024. Então, lá em 2010, eles já estavam falando sobre a incorporação dos pontos fortes. Então, já tinha todo um trabalho ali. E na mesma época, a CTR, ela não tinha nos sido apresentada, né? A CTR foi 2020, 2021, acho que foi 2021 ali no início, não lembro a data. Eu até tenho um GE disponível que já fiz sobre o livro da CTR, tá todo disponível no YouTube, vocês conseguem acessar a playlist completa. Então, assim, a CTR, nessa época aqui, 2009, 2010, ela ainda não tinha sido apresentada para nós, né? Foi apresentada há pouco tempo, é algo super recente para nós ali. Só que o Aaron Beck e os amigos, eles já estavam desenvolvendo, eles já estavam aprofundando nos estudos ali das pesquisas há vários anos, tá? Já tem mais de 20 anos aí que o Aaron Beck estava desenvolvendo a CTR. A Padesky, ela é muito amiga do Aaron Beck, né? Era muito amiga do Aaron Beck. E ela foi uma das que estava com ele desde o início na criação da TCC clássica, no desenvolvimento de todos os estudos. Então, ela é uma pessoa que sempre trabalhou com o Aaron Beck e uma amiga muito próxima dele e da filha dele, né? Da Judith Beck. Então, é alguém que estava ali. Então, ela teve ali um contato muito próximo com o Aaron Beck a respeito dessa questão de incorporar os pontos fortes. E eu acredito que não só a Padesky. A Padesky a gente já sabe ali que ela era amiga e que ela estava ao lado do Aaron Beck no desenvolvimento, né? Logo ali no início da criação da TCC. Aí eu já estou falando de mim, que eu não sei, mas eu acredito que como Padesky é muito amiga do Aaron Beck, era, né, muito amiga do Aaron Beck já morreu, eu acredito que os outros dois autores deste livro provavelmente também tinham contato com Beck, porque se eram amigos da Padesky, provavelmente também tinham contato ali com Beck, e com os outros, né, porque o Aaron Beck ele não criou a CTR sozinha. Foi ele mais 4 autores, então total 5 autores na criação da CTR, do livro da CTR, né? Não foi só eles também que criaram. Então eu acredito que todos eles tenham ali tido um contato com Aaron Beck nessa época, quando os autores deste livro resolveram então se aprofundar nos pontos fortes dos clientes, tá bom? Então aqui é só uma introdução mesmo para vocês entenderem que quando em 2010 bastante tempo, resolveu trazer a incorporação dos pontos fortes, trabalhar a resiliência, a Aaron Beck já estava lá desenvolvendo aqui, e vários outros autores também. Então, não é algo novo essa ideia de incorporação. A Aaron Beck nos trouxe isso muito, assim, evidente na CTR, mas percebemos aqui agora, no desenvolvimento deste livro, lá que há 15 anos atrás, já se trabalhava essa ideia de pontos fortes. E você ainda não colocou pontos fortes do seu paciente na terapia, né? Então, a gente tem mais de 15 anos aqui de evidências, de pesquisas mostrando que realmente incorporar os pontos fortes dos nossos pacientes no processo terapêutico é algo que vai enriquecer aqui o nosso trabalho clínico, tá bom? Então, para começar aqui, nós precisamos entender o porquê que é importante incorporar os pontos fortes. Eu vou incorporar. E aí, por quê? Como eu faço, né? Aqui nós vamos estar introduzindo essa ideia, tá? Então, os autores, eles argumentam que quando nós integramos os pontos fortes do nosso paciente na terapia,
ela não vai tratar somente os sintomas. Então, é muito fácil meu cliente chegar aqui, eu estou trabalhando a depressão e eu foco somente na depressão, na tristeza, no isolamento, né? Mas quando nós trabalhamos o ponto forte, nós vamos trabalhar para aumentar a confiança, né? A autoconfiança, a autoeficácia do nosso paciente. Então, assim, quando os clientes eles reconhecem que eles têm pontos fortes, eles se sentem mais fortes, mais capazes de lidar ali com aqueles desafios apresentados dentro do processo, tá? Então, o capítulo ele vai destacar uma citação que vai ilustrar isso aqui bastante, que é essa que eu deixei aqui para vocês. Ó, incorporar os pontos fortes do cliente e desenvolver resiliência é fundamental para criar uma mudança duradoura e promover o crescimento pessoal. Então, assim, os autores aqui, eles estão nos dizendo que quando nós trabalhamos com os pontos fortes, ajudamos o nosso cliente a se ver de uma nova maneira, né? Não apenas como alguém que sofre, mas alguém que possui recursos internos. Então, olha como que nós estamos aumentando a resiliência. Aumentando a resiliência do nosso cliente. Então, assim, eu não estou mostrando ele a se ver ali como alguém que sofre. Ele já se vê como uma vítima, eu não tenho força, eu não aguento. Então, a gente começa a mostrar uma nova visão, né? Ele está vendo uma visão de túnel, somente no problema. Quando pegamos o ponto forte, nós ampliamos essa visão do nosso paciente para que ele veja ali que ele tem... os pontos fortes não deixaram de existir porque ele está adoecido, né? As coisas boas não deixaram de acontecer porque ele está adoecido. Ele somente está focando em uma coisa. Então, ao trabalhar os pontos fortes, nós mostramos que tem outras possibilidades além daquilo ali que ele está vendo naquele momento, tá? A maioria dos nossos clientes, né, eles vão chegar no processo de terapia desejando, né, esperando falar sobre os problemas no início da terapia. Porém, tem alguns pacientes que têm uma resistência muito grande, né? Você pergunta para a pessoa, tem algumas pessoas que vêm no processo de terapia que eles estão ali, eles precisam de estar ali, mas eles não têm força, eles não têm ânimos, eles não conseguem, eles não querem, né? Não é que eles não querem, eles estão em um estado tão abatido, sabe? Eles estão numa situação tão crítica que eles simplesmente não têm força para mais nada. E aí eles estão ali, não é porque eles acreditam mais, eles já perderam as esperanças. Então, quando esses pacientes chegam até nós, é um pouco mais complicado para trabalhar, porque é muito fácil aquele paciente que chegou por você e falou, olha, eu tenho depressão crônica, aí eu tenho tal problema, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho transtorno do pânico. É bem mais simples, a pessoa chega e fala, olha, eu tenho isso e eu quero resolver, do jeito que está, não dá para ficar. Então é fácil, a pessoa já vem motivada para o processo. Mas e aí, como trabalhar com as pessoas que não têm motivação, não se engajam? Então, mas não somente essas que não engajam, tá? Mesmo essas que vêm cheio de motivação, é importante que nós façamos as perguntas ali e também possamos expressar um interesse genuíno pelos pontos fortes do nosso cliente. Então, assim, em alguns momentos de sofrimento intenso, os nossos clientes geralmente vão esquecer que possuem recursos internos e externos. Então, essas perguntas aqui que nós vamos fazendo sobre os pontos fortes, sobre as habilidades, né, o apoio ali, isso tudo faz o nosso paciente lembrar que eles têm recursos, que eles possuem os recursos que vão mostrar ali que eles são úteis, que eles são importantes, que eles ainda têm força, por mais que eles não consigam ver isso no momento, tá? Então, o livro ele vai nos falar como identificar os pontos fortes e a resiliência nos nossos clientes. Então, a identificação dos pontos fortes é algo essencial, mesmo quando o seu cliente está focado apenas nos problemas. Então, a gente vai demonstrar um interesse genuíno ali nas habilidades, né, nos recursos internos e externos dos nossos clientes, que muitas das vezes são esquecidos ali no momento de sofrimento. Então, quando nós exploramos as áreas da vida que estão indo bem, você vai ajudando o seu cliente a ver que, além da dificuldade, ele consegue conectar essas forças que ele não está vendo aos objetivos terapêuticos. Então, assim, mesmo pequenos comportamentos
positivos ali. Ah, mas isso é tão pequenininho, isso é tão insignificante. Só que, gente, esse mesmo comportamento, por mais que ele seja pequenininho, por mais que ele pareça insignificante, isso é algo extremamente importante e que vai fazer uma diferença muito grande na vida dos nossos pacientes, tá bom? Por exemplo, cuidar dos filhos, né, os hobbies ali. Isso a gente pode explorar esses pequenos pontos como fonte de resiliência. Ah, mas eu não faço nada. Mas o que te mantém de pé até hoje? Ah, eu não presto, a vida para mim não faz sentido. Ok. Se a vida não presta, se a vida não faz sentido, por que ele ainda não desistiu de tudo? Ah, porque eu tenho filhos e meus filhos dependem de mim. Já achamos um ponto forte. Então, por mais que é difícil, por mais que é sobrecarregado, né, pesado, ele ainda luta por conta disso. Então, isso é uma habilidade que nós vamos pegar que parece talvez tão inútil. Inclusive, o livro vai dar um exemplo assim de algo que parece muito inútil. A cliente, né, ela tem uma percepção que o que ela faz é mais do que obrigação, e aí o terapeuta mostra para ela que aquilo ali, por mais que é mais que obrigação, tem um monte de gente que não faz, então ela é capaz, ela é forte, então ele pega aquela coisa que para ela não tem sentido e levanta e fortalece, e aí ela começa a perceber que, opa, peraí, realmente eu sou forte, né? Então isso é muito importante, tá? Porque esse processo aqui vai proporcionar uma visão mais equilibrada do nosso cliente e, de certa forma, pode aumentar a confiança no processo terapêutico, que é o que nós precisamos, tá? Então, o primeiro passo aqui é explorar as histórias de sucesso do nosso cliente. Isso pode incluir momentos em que ele superou adversidades, né, lidou bem com um problema, ou usou uma habilidade específica para passar por alguma situação difícil. Então, a gente vai achar ali aquilo que talvez pareça pequeno, mas que vai fazer toda a diferença na vida do nosso paciente. Os autores aqui também, eles vão sugerir que, ao identificar pontos fortes, nós devemos ir além das habilidades tradicionais. Então, os pontos fortes podem incluir qualidades como humor, curiosidade, persistência, capacidade de se conectar com os outros. Então, quaisquer comportamento, né? Qualquer coisa aí que acontece no dia a dia do nosso paciente, que é comum, às vezes é algo simples, né? Mas que eles conseguem executar consistentemente, mesmo estando angustiado, incluindo, por exemplo, os cuidados básicos, tá? Cuidados pessoais, como escolher roupa, barbear, arrumar o cabelo, ir para o trabalho, cuidar de um animal de estimação, arrumar um jardim ou realizar uma atividade esportiva. Gente, por menor que possa parecer, é uma coisa boba, mas é uma coisa boba que ele está fazendo apesar do sofrimento. Então, não é bobo. Era bobo talvez se ele não tivesse com problema, mas como ele está ali em um sofrimento emocional muito grande, isso que ele está fazendo é extremamente relevante, isso é extremamente positivo. E isso que nós vamos reforçar. Então, qualquer atividade diária comum que é mantida durante esse período de sofrimento é simbólico de algum valor que o cliente possui que pode ser encarada como um ponto forte. Então, esses valores e pontos fortes, eles podem estar apenas implícitos e provavelmente os nossos clientes vão minimizá-los ali através de preconceitos cognitivos que são típicos dos transtornos emocionais. Então, nós vamos estar reforçando isso no nosso paciente. Então, os valores pessoais são uma fonte de força que vai orientar as escolhas e comportamentos, sendo importante que nós, terapeutas, tá, integremos nas conceitualizações de caso. Então, gente, conceitualização de caso é pegar o nosso paciente e ver, é como se a gente pudesse abrir o nosso paciente, é como se nós estivéssemos dissecando a alma, as emoções do nosso paciente, as cognições do nosso paciente, os comportamentos dos nossos pacientes. Então, tem ali na área da medicina, né, a cirurgia exploratória, que é quando o médico abre ali o corpo do indivíduo e ele precisa explorar o que está errado dentro da pessoa para então ele poder tratar. Né? E aqui é isso que nós vamos fazer com o nosso paciente. Nós vamos abrir o nosso paciente também. Abrir cognições, abrir comportamento, abrir as emoções e explorar. Então, isso é a conceitualização. É dar um conceito, é investigar o que está acontecendo. Então, nós precisamos integrar tudo isso. Quem é essa pessoa
dentro da conceitualização. E essa pessoa, ela não é somente a doença, ela não é somente o diagnóstico, ela é os pontos fortes. Então, nós precisamos integrar tudo isso à conceitualização. Então, quando reconhecemos as qualidades e os pontos fortes, por exemplo, né, a Katrina, que é o estudo de caso que o livro apresenta, que, claro, eu não vou aprofundar. Então, estou partindo do princípio aqui, gente, de que vocês já deram uma lida no capítulo antes de vir aqui na aula, tá bom? Então, assim, a Katrina é uma mãe que tem ali, expressa um amor aos seus filhos muito grande, apesar dela ter depressão. Então, o terapeuta, ele vai ajudar ela ali a se ver de uma forma mais positiva, mas sem exagero. Então, ele não exagera também e cria uma coisa assim, sabe, mirabulosa. Não, ele pega ali e mostra a realidade. Olha, isso é importante o que você está fazendo. Ah, mas todo mundo ama os filhos. Não, tem pessoas que na situação que você está não consegue, mas você está conseguindo apesar da situação. A Zainab também, né, os valores ali de ser forte para a família, né, isso que a Zainab também é, como eu falei, o primeiro estudo de caso deste capítulo, tá? Então, esses valores de ser forte para a família podem também proteger ela, quanto também predispor o cliente às dificuldades. E a gente precisa ver como que a gente vai trabalhar com isso, porque se a gente manter talvez os valores demais, a gente pode, de certa forma, desequilibrar. Então, a gente precisa trabalhar como um equilíbrio, tá bom? Então, valores culturais também, como no caso da Rose, que aprendeu a escolher entre agir de acordo com seus valores pessoais ou adaptar-se à cultura do trabalho. Rose é do capítulo passado, né? Que eu falei que na aula passada, no capítulo 3. Rose é uma mulher mexicana que mora nos Estados Unidos há muitos anos, há várias gerações, mas que tem alguns valores da cultura sobre a mulher não poder responder, né? O homem humilhava a mulher e elas tinham que ficar calada e se erguer e, não, eu sou superior, não respondo. E aí ela teve que escolher entre manter a cultura da família ou se adaptar à cultura do trabalho e ter que enfrentar ali para evitar as humilhações que ela tinha no trabalho. Então, tudo isso nós vamos trabalhando com os nossos clientes, tá bom? Então, uma vez que nós identificamos os pontos fortes do nosso cliente, o próximo passo é incorporar na conceitualização de caso. Então, de acordo com os autores deste livro, conceitualização de caso é como se fosse um mapa que inclui tanto os problemas quanto os recursos do nosso cliente. E incorporar, né, esses pontos fortes na conceitualização de caso pode ocorrer em todas as fases da terapia. Então, gente, eu faço isso somente na primeira sessão, na segunda e na terceira? Não. Nós fazemos isso em todo o processo. E aqui estou partindo também do pressuposto de que vocês já conhecem a TCC. Né? E um dos princípios da TCC, a Judith Beck nos traz 14 princípios, um dos princípios é que a conceitualização de casa, ela tem um desenvolvimento contínuo. Se é contínuo, significa que eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço depois, eu faço na última sessão, porque ela é contínua, ela não para. Se é contínua, é porque ela continua. Então, eu não vou fazer somente na primeira sessão, na segunda e na terceira. Né? Teve até uma pergunta, Miris, eu faço na primeira sessão e eu posso estar intervindo? Pode, já finalizou essa parte da conceitualização? Posso intervir? Com certeza você já pode intervir sim, se houver necessidade. Né? Aqui nós estamos falando da parte da conceitualização descritiva. Né? Vocês vão perceber que leiam o livro, por isso que eu falo leiam o livro. Vocês vão perceber que no caso da Rose, por exemplo, o autor fez a conceitualização descritiva com a Rose e ela o terapeuta dele já começou a intervir com ferramentas, né? Porque a Rose tinha um problema no trabalho, porque ela era a única mulher do setor dela, e aí todos os homens ficavam fazendo piadinhas, né? E aí o terapeuta investiga para saber o que realmente está acontecendo, o que está incomodando a Rose, se pode ser por ela ser, por conta da opção sexual, por ela ser mulher ou por ela ser imigrante. A Rose, no caso, não é imigrante, né? Ela é mexicana, mas ela é mexicana já naturalizada nos Estados Unidos. Mas aí o terapeuta questiona isso ali dela e percebe que não, é por conta dela ser mulher, né? O processo, a briga toda é por ela ser mulher. Ninguém liga dela ser mexicana, ninguém liga dela ser lésbica. O problema é que ela é mulher.
não a opção dela. Então, isso é muito interessante. Mas aí, o que que o terapeuta faz? O terapeuta já começa a intervir com ela. Ele faz a descrição já agindo. E aqui vocês vão perceber que eu posso agir desde o meu primeiro contato. Eu posso não, eu devo. Né? Eu devo agir com o meu paciente desde o meu primeiro contato. Eu já posso aplicando ferramentas ali para resolver este objetivo, se isso for um objetivo, tá? Do meu paciente. Então, desde o início, nós podemos identificar ali os valores e os objetivos positivos do nosso cliente, como, por exemplo, ser mais atencioso, relacionar isso com a dificuldade atual, criando, então, um equilíbrio para reduzir o estresse e fortalecer os aspectos positivos. Então, discutir áreas bem-sucedidas da vida do nosso cliente pode revelar estratégias adaptativas que podem ser usadas para lidar com as áreas problemáticas. Então, a gente já vai fazendo isso desde o início, mas ao longo da terapia, né, esses pontos fortes dos nossos clientes também vão nos ajudando a direcionar as intervenções, promovendo, então, respostas mais adaptativas. Então, nós vamos trabalhando o tempo inteiro conceitualizando e aplicando ferramentas. Então, conceitualizei e apliquei uma ferramenta. Deu resultado, eu preciso conceitualizar de novo. Não deu resultado, eu preciso conceitualizar de novo. Então, eu vou conceitualizando o tempo inteiro. O que o meu cliente quer? Né? Qual é o objetivo do meu paciente? O que ele quer? O que ele deseja? Nós estamos conseguindo? Nós não estamos conseguindo? Então, eu vou fazendo isso o tempo inteiro. E os pontos fortes, nós vamos trabalhando isso o tempo inteiro. Né? Tem várias pesquisas que mostram aí a questão sobre elogiar os nossos pacientes, né? Ressaltar ali, você conseguiu, parabéns, é isso mesmo, nossa, fico muito satisfeito, fico muito orgulhosa que você conseguiu isso, né? Nossa, é uma força, você conseguiu. Então, isso é poderoso para o processo de terapia, isso traz resultados positivos para o processo de terapia. E nós devemos fazer isso o tempo inteiro no processo de terapia, tá? Então, crenças e pressupostos positivos são tão relevantes quanto os negativos nas conceitualizações de casos longitudinais, contribuindo para o sucesso da terapia. Então, não é só agora, né? Eu posso fazer na descrição, na conceitualização longitudinal também. Por exemplo, no caso da Rose, que nós falamos no capítulo 3, né? O terapeuta identifica os pontos fortes ali, como a competência como engenheira e seu autocontrole cultural, que foram incorporados na conceitualização de caso, mostrando como as suas habilidades podem ser usadas para resolver conflitos no trabalho. Então, incluir aqui os pontos fortes no diagrama da conceitualização ajuda o cliente a lembrar seus recursos e promove a autoconfiança. Então, à medida que a terapia vai avançando, né, as capacidades do cliente ali sejam pré-existentes ou desenvolvidas durante o processo de terapia, porque às vezes ele não tem, às vezes a gente precisa estar desenvolvendo, trabalhando ali o treinamento de novas habilidades, tá? Mas nós vamos de maneira contínua reforçando esses pontos. Mas meu cliente não tem tal habilidade. Então, vamos desenvolver com ele tal habilidade, né? Vamos organizar para que ele desenvolva. Então, isso aqui tudo, gente, vai preparar o nosso cliente para promover desafios futuros e promove também o desenvolvimento contínuo. E aí, no final da terapia, no final do processo terapêutico, lá quando a gente já vai dar alta, né? A gente também vai dar uma ênfase aqui, né, no uso desses pontos fortes para manter o progresso pós-terapia, né? Estimular o crescimento pessoal. Então, em suma, a incorporação aqui dos pontos fortes nas conceitualizações de caso na TCC é essencial para aumentar a confiança, fortalecer a colaboração entre o cliente e terapeuta e guiar intervenções baseadas nas capacidades dos nossos clientes, contribuindo, então, para resultados terapêuticos mais duradouros e eficazes, tá? Além aí de nós utilizarmos os pontos fortes do nosso cliente, o capítulo também vai discutir a importância de construir a resiliência com o nosso cliente, e resiliência aqui, né, de acordo com os autores, é a capacidade de se recuperar de dificuldades e continuar em frente apesar dos obstáculos. Então, ponto forte é uma coisa, resiliência é outra. É a capacidade de se recuperar apesar do obstáculo. Então, mas eu tô com depressão. Sim, mas apesar da depressão, eu continuo seguindo em frente. Apesar
da ansiedade, eu continuo fazendo isso. Apesar disso aqui, eu continuo lutando. Então, a resiliência, ela é o processo pelo qual as pessoas usam os pontos fortes para superar as adversidades e manter o bem-estar. O livro, né, ele cita a Ann Masten, que é uma pesquisadora de renome, e ela descreve a resiliência como um fenômeno comum que resulta de processos básicos de adaptação humana. Ela fez uma pesquisa, tá? Ela demonstrou um estudo científico, o livro fala um pouquinho sobre isso, eu só resumi, tá? Então não tem como eu trazer tudo que o livro faz. Quer saber melhor, se aprofunda no capítulo do livro. Essa Ann Masten, tá? Ela destacou ali fatores como conexão com adultos, habilidades cognitivas e de autorregulação e uma visão positiva de si mesmo com elementos essenciais para a resiliência. Então, com outros autores aí, né, acrescentou saúde física e sentido de vida como componentes importantes para desenvolver a resiliência. Então, a resiliência, gente, ela não exige que a pessoa tenha pontos fortes em todas as áreas. Então eu tenho que ser forte nisso, eu tenho que ser forte naquilo, eu tenho que ser forte. Não precisa, tá? Mas existem diversas combinações de capacidade que podem promover a adaptação a desafios. Mas eu não sou forte nisso. Mas não precisa. Você é forte em tal coisa e eu posso adaptar isso aqui que eu sou forte nessa área aqui que talvez eu não tenha um ponto forte, tá bom? Então, a Masten, ela diferencia pontos fortes de resiliência. Então, os pontos fortes são atributos individuais, habilidade ou apoio social. Já a resiliência é o processo de usar os pontos fortes para se adaptar. Então, perceba que uma coisa é diferente da outra. Então, ponto forte. Eu tenho um ponto forte que eu sou comunicativa. Mas a resiliência é como que eu uso essa minha comunicação para me adaptar apesar das dificuldades, tá? O caso da Zainab, gente, o caso da Zainab é interessante, tá? Leiam lá, pelo menos o início do livro, para vocês pegarem aqui esse caso da Zainab, que é muito legal, porque ela tem ali uma tentativa de suicídio, ela tem ali as alucinações, ela ouve vozes, então é bem interessante como que o terapeuta chega através dela aqui, trabalhando essa questão dos pontos fortes, tá bom? Então, o caso de Zainab, ele ilustra essa dinâmica aqui, né? As habilidades que ela tem de aprender idioma, a sua boa saúde física, isso ajudam ela a se adaptar em uma nova cultura. Ela saiu da África do Norte e vem para os Estados Unidos, então ela precisa se adaptar a uma cultura completamente diferente. Ela é de uma família muçulmana. Os pais dela têm um conhecimento os sogros dela têm conhecimentos completamente diferentes. Então, assim, ela tem aquele medo o tempo inteiro do marido voltar lá para a África e ela ficar sozinha, ela perder o marido, ela perder... Então, assim, porque ela já perdeu outras famílias lá, então é muito interessante esse estudo de caso, tá? Então, esses pontos fortes dela ajudam ela a se adaptar à nova cultura, que é completamente diferente, cultura dos Estados Unidos com a cultura da África do Norte. Então, mas assim, a gente precisa entender que resiliência não é estática, não é parada, não é eu sou resiliente, fiz isso aqui, pronto, acabou, né? Quando a Zainab ela enfrenta a psicose, os recursos dela foram insuficientes, ela não consegue evitar ali e ela tem uma tentativa de suicídio. Então, isso mostra que resiliência é um processo dinâmico e vai variar de acordo com as circunstâncias. Então, nós precisamos trabalhar isso o tempo inteiro para aumentar a resiliência e para fazer com que a resiliência ela também tem esse movimento, né, de acordo com a circunstância, a minha resiliência também precisa se adaptar às circunstâncias, porque senão vai ter uma situação que eu não vou ser resiliente, e aí eu posso, né, no caso da Zainab, teve a tentativa de suicídio. Então, a conceitualização de casos em termos de resiliência envolve integrar os pontos fortes do cliente em modelos terapêuticos da TCC, e aí esses modelos é aqueles que nós já falamos, né? Modelo genérico da TCC, da emoção, análise funcional. Na aula passada, eu acho que eu falei do modelo de 5 partes. Isso tudo pode ser adaptado para focar na resiliência ali, tá? E isso pode ser feito em 3 níveis que nós já discutimos nas aulas passadas, mas que nós vamos aprofundar nos próximos capítulos. Quais que são os 3 níveis?
descritivo, explicativo transversal e longitudinal. Então, o terapeuta ele pode usar as teorias e pesquisas relacionadas a resiliências para ajudar ali nessa conceitualização de caso, tá? O exemplo da Zainab aqui, ó. O terapeuta ele foca nos pontos fortes, como a habilidade de aprender um novo idioma e ser um pilar para sua família. Essa abordagem ela foi mais eficaz do que se concentrar apenas nos problemas da Zainab, porque a Zainab ela tem ali alucinações. Então, as vozes já dizem o tempo inteiro quais são os problemas dela. Aí, o terapeuta chega e foca mais ainda no problema, reforçando o quê? As vozes. Então, a gente precisa mostrar ali que as vozes estão erradas, as vozes estão distorcidas. Né? As vozes de acusação que a Zainab tinha não estão mostrando a realidade, estão mostrando apenas um recorte transversal do problema, da situação. Então, a gente vai mostrando, ampliando ali, tá? Quando o terapeuta ele engaja ali com a Zainab com base nos pontos fortes e metas, né, como voltar para casa, o terapeuta promove uma aliança terapêutica positiva e esse processo colaborativo ajuda então a conceitualização ali e aumentar o compromisso dela com o tratamento. Para casos, gente, com desafios recentes e agudos, que é o caso da Zainab, a TCC ela pode focar na recuperação da resiliência pré-existente, da resiliência que já existe. Agora, tem clientes que têm dificuldades crônicas e que têm pouca ou nenhuma resiliência. Então, nesse caso, a terapia vai priorizar o desenvolvimento de novas habilidades ali com os nossos clientes. Gente, a palavra-chave dessa aula é estratégia, tá? A aula vai ficar um pouquinho mais demorada, acredito eu, que na semana passada, talvez, né? A gente está aqui com 35 minutos, 36 minutos, mas a gente vai, já estamos partindo aqui para o final, tá bom? Então, palavra-chave, estratégia. Anotem essa palavra, essa é a 4ª palavra-chave para o certificado. 9 aulas, 9 palavras-chave, tá bom? Então, a identificação de estratégias e crenças resilientes envolve observar como as pessoas lidam com adversidades, incluindo comportamentos, cognições, emoções, aspectos sociais, espirituais e físicos, tá? Muitas vezes as pessoas não vão perceber as estratégias e aí quando nós destacamos, de certa forma, aumenta a consciência e o uso futuro. Então, os indivíduos resilientes, gente, eles tendem a interpretar eventos desafiadores de uma maneira mais positiva, né? Um otimismo ali, uma autoeficácia e uma expectativa positiva, mesmo sem estar ciente desses pensamentos. Então, o terapeuta aqui, nós vamos ajudar o nosso cliente a, a identificar essas crenças e qualidades resilientes, como persistência, humor ou apoio social, através de perguntas que vão explorar as reações diante dos desafios. Então, a gente pode utilizar metáforas, histórias, imagens que são úteis aqui para conceitualizar a resiliência, né, desde que tenha um significado pessoal para o nosso paciente, tá? Por exemplo, no caso da Zainab, eles chamam ela de pilar, né? Ela é o pilar da família. E aí, em vez do terapeuta simplesmente falar, eu sei o que é um pilar, ele vai conceitualizar com o pilar o que é, com a Zainab, o que significa esse pilar, né? O que é um pilar? Na minha conceitualização, pilar é uma estrutura, uma estrutura forte, né? Seria uma estrutura de uma casa, uma estrutura de uma construção, mas ou talvez alguma coisa que é dura, que é rígida. Então, a gente precisa entender o que é para essa pessoa. Para mim é uma coisa, para ela pode ser outra. Então, no caso da Zainab, né, a fé dela, como eu já falei, ela é da África do Norte, então ela tem uma fé muçulmana e a imagem de um pilar, essa ideia, essa conceitualização de ser um pilar, remete à imagem de um pilar que existe na terra natal dela, que fortaleceu o senso de resiliência, tá? Então, na cidade da Zainab tem um pilar, uma estrutura lá que, apesar de centenas de anos, apesar de várias coisas que aconteceu, guerras talvez, não sei, tempestades, tempo, anos, construções, pessoas, o pilar continua lá. Então, apesar de tudo que acontece, esse pilar ele está forte. Então, de certa forma, é essa ideia
da conceitualização da Zainab. Então, a gente precisa entender o que é que significa isso para ela, tá? Para o nosso paciente. Então, nós precisamos estar atento a todos os movimentos resilientes e relacionar isso aos valores, às aspirações e às crenças centrais do nosso cliente para fortalecer ali o compromisso com a resiliência do nosso paciente. Então, aqui, em suma, a conceitualização da resiliência, né, vão proporcionar uma percepção da pessoa por inteiro, não apenas nas questões problemáticas, vai ampliar os resultados potenciais da terapia provenientes do alívio do sofrimento para incluir a retomada do funcionamento normal e uma melhor qualidade de vida, e pode também, né, ajudar a desenvolver uma aliança terapêutica positiva, além de proporcionar ali orientações para mudança. Então, a resiliência, ela é um aspecto fundamental na terapia, principalmente na TCC, onde o alívio do sofrimento é apenas um dos objetivos. O nosso paciente, ele quer ali ser aliviado, sim, do problema, mas será que é só isso que ele quer, né? Será que acabou o problema e está tudo resolvido? Ou ele precisa ser forte se caso outra situação, se caso outra coisa acontecer? Então, conforme sugerido por pesquisas, os clientes, eles vão valorizar tanto o alívio dos sintomas, como também, né, o desenvolvimento de qualidades positivas, como otimismo e autoconfiança. E aí o conceito de resiliência, então, não é apenas a capacidade de superar adversidades, mas é também o fortalecimento de comportamentos proativos que vão conduzir a uma vida com mais satisfação e propósito. O Seligman, né, ele é apontado ali no livro, né, e propõe 3 domínios de felicidade que podem ser aplicados à resiliência, que é vida prazerosa, que vai referir, então, a uma busca por maximizar as experiências agradáveis, minimizar as desagradáveis. Então, na TCC, as fases iniciais vão focar no alívio dos sintomas, criando, então, uma base para a restauração do prazer da vida diária. Então, os 3 pontos, tá? Vida prazerosa, vida engajada e vida com significado. Vida engajada vai envolver, então, o uso dos pontos fortes para a pessoa se engajar em atividades significativas ali, né, como trabalho e relações sociais. Então, à medida que os sintomas vão melhorar, nós aqui na TCC vamos ajudar o nosso cliente a identificar e aplicar os pontos fortes, promovendo maior engajamento com a vida. E vida com significado, que vai focar em pertencer e contribuir para algo maior, como a família, a comunidade ou instituições sociais. Então, aqui, nós vamos auxiliar o nosso cliente a identificar os valores e as metas que levam a uma vida mais significativa, fortalecendo a resiliência. Então, o Seligman vai nos propor 3 domínios de felicidade que são aplicados com a resiliência: vida prazerosa, vida engajada e vida com significado, tá? O livro vai falar um pouquinho mais do que isso aqui também, tá? Então, o desenvolvimento da resiliência pode ser incorporado em diferentes fases da terapia, com estratégias que vão incluir o reforço das emoções positivas, a construção de relacionamentos saudáveis e a exploração de crenças e estratégias adaptativas. Esse processo não apenas vai ajudar na superação dos desafios imediatos, mas também vai preparar o nosso cliente para lidar melhor com as adversidades futuras, ampliando o repertório emocional e cognitivo. Em resumo aqui, né, além do sofrimento, a terapia vai desenvolver uma resiliência e promover um movimento proativo em direção aos objetivos pessoais, o que vai facilitar uma vida mais plena e satisfatória. Então, não é apenas tratar e, entre aspas, curar a depressão. Tá, ok, e aí? Você está livre da depressão. O que você vai fazer a partir de agora para que não tenha depressão? É mais ou menos isso, porque, por exemplo, quando você vai no médico e trata um problema, o médico não fala assim, olha, tá curado, nunca mais você vai ter este problema. Não, ele vai falar, olha, deste problema aqui, isso aqui, você tá curado. Mas agora você tem alguns passos que você precisa fazer para não ter este problema de novo. Mas é claro que pode ser que você volte a ter este problema? Pode ser que você volte a ter. Mas se você tiver uma alimentação, né, exercícios, fizer a dieta, tomar esses medicamentos aqui, né, este problema que a gente tratou, as chances de acontecer de novo são mínimas. Então o médico sempre fala isso com a gente. Tratei, resolvi esse problema. Mas tem uma série de coisas que você precisa fazer para que este problema não volte. Mas o médico garante com 100% de certeza que nunca mais você vai ter este problema?
Não, ele não garante, mas ele te dá uma linha ali de raciocínio para você ter uma vida mais plena e satisfatória. Na terapia, a mesma coisa. Então, quando nós trabalhamos os pontos fortes dos nossos pacientes e a resiliência, essa questão aqui da prevenção de recaída faz muito mais sentido quando a gente entende isso aqui. Isso faz muito mais sentido para nós terapeutas, né, para nós psicólogos e para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Vai fazer muito mais sentido, vai ampliar muito mais a visão dele, tá? O capítulo também já estou finalizando, tá, gente? O capítulo também vai discutir a importância de examinar o sofrimento do cliente através de uma perspectiva focada ali nos pontos fortes, né? No caso da Zainab aqui, o terapeuta identificou as habilidades, capacidades, mesmo em meio às dificuldades. Então, a dependência aqui, por exemplo, é vista como uma habilidade de obter ajuda e consciência do risco foi valorizada. Então, apesar de ser exacerbada, o terapeuta ele consegue pegar isso aqui e valorizar de uma forma positiva. Então, a gente precisa utilizar uma linguagem que vai valorizar os aspectos positivos das crenças e estratégias dos nossos clientes. No diálogo de queixa, por exemplo, o terapeuta ajuda a normalizar as dificuldades e abrir espaço para as novas possibilidades comportamentais. Queixa também é um estudo de caso que o livro apresenta. E aí o foco está em reconhecer como adversidades podem gerar pontos fortes e resiliência. Gente, este livro, ele é carregado de estudos de caso. Então, assim, é um livro maravilhoso. Se vocês realmente pegarem o livro, ler, tá? Ler, porque vocês vão conseguir entender. Os estudos de caso nos trazem uma visão, assim, perfeita. E aqui eu já estou chegando a 50 minutos de aula. Imagina se eu for trazer os estudos de caso que o livro apresenta, nós vamos ficar aqui 2 horas só para estudar, né? Cada caso e a gente ainda não vai dar conta, tá bom? Então não tem como eu ficar, é só estudo aqui mesmo dos pontos mais importantes, tá? O texto aqui deste capítulo também vai destacar a flexibilidade que a TCC busca introduzir, permitindo que os nossos clientes ajustem as suas crenças e comportamentos de acordo com as demandas da situação. Então, por exemplo, no caso da Zainab, isso significa equilibrar as responsabilidades familiares com o autocuidado. Então, ela precisa de cuidar da família? Precisa, mas ela também precisa de cuidar dela. Então, além disso aqui, é ressaltado que a conceitualização de caso vai evoluindo ao longo da terapia, né, incorporando gradualmente ali a resiliência, os pontos fortes para lidar com os desafios futuros. E nos próximos 3 capítulos, gente, capítulos 5, 6 e 7, né, nós vamos ter, o livro vai trazer um estudo de caso que vai ser detalhado, tá? Então, eu preciso que vocês leiam os próximos capítulos. Leia o capítulo 5 antes de quinta que vem, porque o livro vai trazer um estudo de caso detalhado. Eu vou precisar de resumir o estudo aqui com vocês, tá? Mas o livro vai trazer um estudo de caso detalhado, capítulo 5, 6 e 7, que vai mostrar para a gente esse desenvolvimento evolutivo da conceitualização de caso durante o curso da terapia com um cliente chamado Mark. E aí esses capítulos eles vão integrar, então, esses 3 princípios de conceitualização que nós estamos falando, né? Que são os níveis de conceitualização do capítulo 2, empirismo colaborativo que nós falamos no capítulo 3 e a incorporação dos pontos fortes que nós estamos falando aqui no capítulo 4. Então, leiam o capítulo 5 durante essa semana, para que na semana que vem, quando nós falarmos do capítulo 5, o capítulo 5 chama Você Pode Me Ajudar? Né? Aí nós vamos, então, estar aprofundando a conceitualização de caso descritivo, incorporando os níveis de conceitualização, empirismo colaborativo, pontos fortes e resiliências. Então, leiam, gente, para que a gente consiga juntos entender isso aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da discussão aqui sobre essa incorporação dos pontos fortes. Eu espero que isso aqui faça sentido para vocês. Assistiu até aqui, gente? Dá um joinha, não custa nada dar um joinha aí nesse vídeo, porque me mostra que está sendo relevante essas aulas, que está fazendo sentido para vocês, né? Me mostra que realmente vocês estão gostando e que está sendo útil. Se você não inscreveu no canal, se inscreve no canal, né? Além desse estudo de livro, eu postei ele semana passada
uma série gratuita sobre suicídio, então ali eu dou dicas sobre como identificar, sobre como trabalhar com questões em situação de risco, né? Eu falo ali das técnicas que a gente utiliza. Vou estar compartilhando outras séries de tratamento, né? Séries de como lidar com a questão da ansiedade, como a gente vai lidar com a questão da depressão. Já estou preparando tudo isso aqui, então vou postar aqui pra gente e vou continuar com os nossos estudos de livro, tá? Os nossos estudos em grupo. Tem certificado gratuito, 100% gratuito. O que precisa para o certificado 100% gratuito? Assistir às aulas. Só isso, assistir às aulas e anotar as palavras-chave no final, no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram, mando lá no grupo, tá? Eu vou estar postando para vocês ali um link onde vocês vão estar preenchendo só isso, com nome, e-mail, nome para o certificado, né? O e-mail para vocês receberem o certificado quando estiver pronto, e vocês vão colocar as palavras-chave. Só isso, não peço dados, não peço informação nenhuma, tá? E aí lá no grupo, como eu falei, posto somente aquilo que é essencial, tá bom? Então, eu agradeço vocês por assistirem até aqui. Leiam o capítulo 5 para a semana que vem, pra gente entender melhor o estudo de caso que nós vamos trabalhar, e eu vejo vocês até lá, a gente espera vocês na quinta-feira.